Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Espiritismo Kardec, continuando o estudo do Espiritismo em sua mais simples expressão, né? Aqui com o Michel, com o José, transmitindo no YouTube, agora também no Instagram, a gente está transmitindo. Então, queria agradecer aqui a Nelide, a Alessandra. Então, Michel e José, muito obrigado por estarem presentes. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Acho que é o 15º hoje, 15º estudo. Finalizando o ano, esse projeto que muita coisa boa está trazendo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Pessoal que está acompanhando, Alessandra, Marcos, Nélide. É isso aí, né? O último estudo do ano. Graças a Deus, estamos conseguindo aí caminhar bem com esse estudo, que é tão importante para nós, né? E vamos seguir, vamos continuar estudando essa obra de Kardec aí. O Espiritismo em sua mais simples expressão. Então, Michel, quer continuar lendo? Isso, eu vou continuar lendo. Até lembrando algo importante que o José falou, para quem está nos vendo. Na próxima quarta, excepcionalmente na próxima quarta, a gente não vai fazer o estudo. Então, pula a quarta que vem, na outra a gente volta, né? Só para todos entenderem por que é a última do ano. Quando a gente voltar, já vai ser 2024, tá? Então, vamos seguir na leitura. A gente está bem perto do final da primeira parte aqui, né? Então, eu vou ler depois. Todo mundo já está acostumado, né? Nossa roda de comentários, mani questões. Vamos lá. Em resumo, o Espiritismo adoça a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Da mesma forma, torna felizes os que aderem a ele. Está aí o grande segredo de sua rápida propagação. Vou ler mais um, daí a gente tem que comentar. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Mas ele é independente de qualquer culto particular. Seu objetivo é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela sofre depois da morte as consequências do bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Ora, isso é de todas as religiões. Então, contextualizando a todos, de repente, se tiver alguém novo aí, a gente está estudando uma obra de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão, uma obra pouco conhecida, mas importante, uma obra que Kardec escreveu para os iniciantes do Espiritismo, né? A gente está lendo a primeira página dessa obra, que é o histórico do Espiritismo, e aqui ele tá tratando das consequências da doutrina espírita, né? Aquilo que o Espiritismo traz a partir do momento que ele é conhecido, entendido e praticado, né? Então ele diz, em resumo, o Espiritismo adoça a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma. Uma coisa importante, né? Esses efeitos, isso que o Espiritismo produz, que ele está dizendo aqui, é claro que dificilmente vai produzir isso quando a gente não estuda ou tem um estudo superficial. Para eu sentir os efeitos da teoria espírita, é claro que eu tenho que ter uma boa compreensão, bastante reflexão, para isso começar a mexer com o meu íntimo, né? Então, claro que não basta uma simples leitura, uma simples crença superficial para a gente achar
que vai sentir profundamente os efeitos de uma teoria, né? Os efeitos de uma teoria. Aqui ele está colocando os efeitos máximos, né? Aquilo de mais profundo que o Espiritismo traz. E, portanto, quem quer adquirir isso aqui deve mergulhar nos estudos, nas reflexões, né? Para chegar nesse ponto aqui, né? Não que seja algo difícil também, não. O importante é pensar que é algo muito complexo. Mas eu também quero mostrar, pelo bom senso, que também não é algo superficial que vai dar esses efeitos que mexem com os nossos sentimentos, né? Adoçar a amargura das tristezas da vida. Quando a gente reflete bem esse espiritismo aqui, que Kardec nos apresenta, realmente ele adoça a amargura da vida, né? Porque muitas vezes, e muitas vezes mesmo, essa amargura que a nossa vida cotidiana tem, por a gente estar no mundo difícil, por a gente estar numa situação difícil, realmente, como a gente está num mundo muito ainda conturbado, é inevitável as amarguras, as tristezas. É inevitável. Pela situação atual dos espíritos que aqui habitam, incluindo a gente, e pela situação do momento que a gente está passando, seja a nossa vida particular, cada um, seja a vida do planeta como um todo. Então é inevitável, num planeta inferior como o nosso, as amarguras e as tristezas da vida. Mas eu posso adoçar isso. Se eu não posso evitar, muitas vezes, eu posso adoçar, eu posso aliviar tudo isso. E quando a gente vai lendo, refletindo de verdade, pensando sobre as coisas que a doutrina nos mostra, vai realmente adoçando, né? Quando a gente vê as possibilidades que o Espiritismo nos dá de reflexão, né? Só para citar um que a gente viu no outro estudo, né? Só o fato da gente pensar que um dia a gente vai sair. Claro que a gente não deve esperar sair da matéria do nosso planeta para já ser feliz o máximo que puder, né? Não é esse discurso. Mas o fato da gente pensar que um dia a gente vai sair desse planetinha complicado, que a gente vai estar entre as pessoas que são os nossos semelhantes, os nossos entes queridos, que a gente vai estar num local que não tem todos os problemas da matéria que a gente tem aqui, isso dá um conforto, né? Saber que, por mais difícil que a situação possa ser, sempre tem algum consolo que a gente possa ter. Se não pode ser no presente, mas pelo menos uma perspectiva de futuro. Mesmo que a gente pensasse que tudo no planeta Terra fosse dar errado, só o fato de a gente ter uma certeza, através do Espiritismo, que isso pode demorar 50, 60, 80, 100 anos, mas que tem um término. Porque imagina que alguém que esteja nos vendo aqui tenha um problema que dure anos. Um problema que dure anos, um problema grave que dure anos, mas vai haver um termo, vai haver um fim. É só o fato de saber disso, porque tem muita gente sofrendo que não sabe disso, que não tem essa informação, que pensa que, olha, tudo é sofrimento, eu não sei quando é que vai terminar, eu não sei se tem um porquê, e aí vem o Espiritismo e mostra, olha, em algum momento vai ter um fim, em algum momento você vai saber porquê, vai entender, percebe? Isso alivia, né? E aí ele coloca a questão de por que o espiritismo bem compreendido, né? Ele abrevia a ideia do suicídio, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, os relatos dos espíritos lá que nunca resolve o problema. Por mais difícil que seja, nunca esse caminho resolve o problema. Pelo contrário, aí eu tenho um problema a mais. Então faz a pessoa procurar outros caminhos. E todo mundo tem o direito de procurar um caminho, né? É óbvio que a pessoa tem que usar da razão e da inteligência para tentar, ao máximo, aliviar ou eliminar o sofrimento. Mas aqui ele pega o caso extremo, né? Quando eu não posso evitar, a gente tem essa. Da mesma forma, torna felizes os que aderem a ele. Está aí o grande segredo da sua propagação. Então, o segredo do Espiritismo é que, esse Espiritismo, né? Segundo Kardec, é que por que as pessoas aderem a ele, querem ele? Porque ele dá a melhor consolação. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Eu insisto nesse ponto aqui sempre que a gente estuda,
que a noção que o Espiritismo dá de vida futura, no meu entendimento, é a mais consoladora. Porque é aquilo que eu sempre bato na tecla. Imagina se eu acreditasse que eu vou desencarnar e continua tudo igual. Bom, aí não, a consolação diminui, né? Porque eu tenho a consolação de que a vida continua, ok? Mas eu ainda tenho uma consolação do nível menor, porque eu tenho a crença de que a vida e as dificuldades materiais vão continuar. Agora, com o espiritismo kardeciano, não. Pelo menos da parte material, eu me livro. Então já é uma consolação, né? E a parte moral vai depender única e exclusivamente de mim. Também é uma informação que consola, né? Já concluindo meu primeiro comentário, porque aqui na Terra, às vezes, as coisas não dependem exclusivamente da minha vontade. Tem certas coisas que eu não consigo escapar no mundo material. Já no mundo espiritual, a minha vontade tem um poder maior sobre a minha realidade e a minha vida, né? Porque eu já não tenho mais os problemas materiais e os sofrimentos morais que eu venho a ter depende exclusivamente de mim. Então, nota como é consolador, né? É esperançoso essa noção de vida futura, né? E aí ele mostra que o Espiritismo ele tem as bases, né, de todas as religiões, e agora ele vai, através da sua ciência, comprovar o que as religiões sempre disseram. Por isso que ele não se prende a nenhuma delas. Como ele estuda cientificamente os assuntos, ele estuda a natureza, né? Ele acaba tratando de assuntos que todas as religiões tratam. Só que ele não trata de uma maneira religiosa. Ele trata de uma maneira científica e serve de apoio aos religiosos. A pessoa que é religiosa ela pode ter um apoio no Espiritismo. Que ela diz assim, olha, a minha fé, a minha religião prega a existência de Deus, da alma, da imortalidade, e agora eu tenho uma ciência que comprova isso. É a ciência espírita. Então ela pode se agarrar na ciência espírita como um apoio, né, de negar o materialismo, né? Por isso que ele diz que não se prende a nenhum culto particular. É que ele deixa claro que não é uma religião nesse sentido que as pessoas entendem como uma religião tradicional, né? Mas ela trata dos assuntos da religião cientificamente, né? Construindo a sua filosofia. Esse meu comentário eu jogo agora para o José. Eu acho que o Michel ele ressaltou algumas coisas bem interessantes, né? Uma delas é o que ele comentou no começo, de que, referindo a esse trecho, né, de Kardec, que diz: o Espiritismo abranda a amargura dos desgostos da vida, né? É muito curioso isso, porque os desgostos, eles existem, isso é um fato, né? No mundo como o nosso, mundo material, que convivem espíritos diferentes, espíritos imperfeitos, que possuem paixões negativas, têm dificuldades de convivência, então vão vir amarguras, vão vir desgostos, não tem jeito. Mas o Espiritismo ele pode diminuir a amargura desses desgostos, né? As decepções que nós temos na vida, ele abranda, porque ele dá um sentido maior para os sofrimentos, ele explica de onde eles vêm, ele dá um sentido para aquilo para o futuro, não é? Então, isso é muito curioso, porque o Espiritismo ele não nega, não promete o paraíso na Terra, não é? Ele não promete o paraíso na Terra. Olha, se torne espírita e tudo que é de ruim na sua vida vai se acabar. Não é isso, né? Não é uma solução milagrosa para as coisas. Olha, as dificuldades nesse mundo existem, mas o Espiritismo ele pode modificar a maneira como as pessoas encaram os sofrimentos, né? Explicando racionalmente de onde vêm esses sofrimentos e dando um sentido para o futuro, para a pessoa ver um sentido naquele sofrimento, né? Não está sofrendo só por sofrer. Então isso é muito interessante. Que Kardec comenta no final desse parágrafo que aí está o grande segredo de sua rápida propagação. Interessante isso, né? Que Kardec está dizendo, ele consola
ele torna feliz aqueles que nele penetram, né? Então é por isso o Espiritismo ele se propaga tão rapidamente. Porque além de ser uma doutrina racional e lógica, ele toca o coração, né? Ele satisfaz a razão e toca o coração, consola verdadeiramente as pessoas. Então esse é um motivo de rápida propagação do Espiritismo. E com relação ao segundo parágrafo, acho que o Michel já comentou, né? E em muitos outros estudos a gente já falou isso muitas vezes, né? Sobre essa parte científica do Espiritismo, de epistemologia espírita, né? Epistemologia aí, ou teoria do conhecimento, a área que estuda o que é o conhecimento, o que é a ciência. Então essa parte de epistemologia espírita, em que sentido o Espiritismo é uma ciência, como ele investiga os fenômenos, etc., nós já tratamos bastante aqui. E acho que ficou claro, né, que o Espiritismo é uma ciência que tem como princípios fundamentais alguns princípios que são defendidos igualmente pela religião. Então, embora ele não se confunda com as religiões, ele é uma ciência que possui, entre os seus princípios fundamentais, a existência de Deus, a imortalidade da alma, as penas e as recompensas futuras, como Kardec bem coloca aqui. Mas uma coisa curiosa que eu queria destacar é que nesse parágrafo, Kardec mostra uma visão positiva da religião, no sentido de que a religião, ao longo de toda a história da humanidade, embora possa ter cometido erros, é claro, diversas religiões cometeram, o ser humano comete erros, mas a religião ela sempre trouxe verdades importantes ao homem. A religião é que foi a responsável por disseminar as ideias na humanidade da existência de Deus e da sobrevivência da alma. E a religião, por muitos e muitos séculos, foi a responsável por dar algum senso moral ao homem, por fornecer, através dos livros sagrados, um guia moral para o homem. O que eu devo fazer, como eu devo agir, devo matar ou não meu semelhante, devo respeitar ou não. A religião foi essa responsável por disseminar, sobretudo nas classes populares, né? Porque ao longo de toda a história da humanidade, poucas pessoas estudaram filósofos, porque os filósofos também propuseram sistemas éticos, morais. Mas a religião, sem dúvida nenhuma, sempre teve uma penetração na população muito maior do que os próprios filósofos. Então, quando a gente para pensar nesse sentido, a religião ela teve um papel muito importante, né, para trazer essas crenças para as pessoas, na imortalidade da alma, na existência de Deus, e fornecer algum guia moral para as pessoas, né? Então eu queria ressaltar isso, que Kardec está fazendo essa comparação com as religiões, no sentido de dar credibilidade para as religiões. Olha, as religiões é um aspecto importante da vida humana, ela traz verdades importantes para os homens, que é Deus, a alma, e o Espiritismo também defende esses princípios. Então ele está dando uma importância, né? É uma visão positiva da religião aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque na era moderna, aí do século XVI até hoje, a religião ela sofreu muitos ataques, ela veio perdendo espaço cada vez maior na vida dos homens. E a partir do século XIX a gente vê que o materialismo ele foi ganhando terreno, né, à medida que a religião perdia. Então, eu queria ressaltar isso, que o Espiritismo ele nunca foi hostil com as religiões. Pelo contrário, ele está mais próximo das religiões do que a gente imagina algumas vezes, não é? E o Espiritismo tem em comum com as religiões o fato de se opor ao materialismo. Então a gente pode dizer que o Espiritismo está muito mais próximo das diversas religiões
do que do materialismo, né? Então, eu queria ressaltar isso, que Kardec está colocando aqui uma visão positiva da religião e que o Espiritismo se aproxima dessas crenças que são importantes, né? Acho que era isso que eu queria comentar sobre esses trechos. Interessante. Primeiro ele falaria da função dos efeitos positivos do espiritismo para a sociedade, né? É um consolo, né, mas é um consolo racional, baseado na razão, não na simples emotividade, né? E tem efeitos bons na saúde psicológica, na sociedade como um todo, né? E o espiritismo, como diz ali, né, embora tenha as bases da religião, como foi bem dito, Deus, a alma, a imortalidade e as penas e recompensas futuras, ele não se prende a nenhum culto particular, né? Então, o espiritismo, inclusive por isso que Kardec, no que é o espiritismo, diz que haviam espíritas judeus, espíritas católicos, né? Ele, inclusive, diz que em reuniões, né, em sociedades onde há pessoas de diferentes cultos, né, para você não, por exemplo, rezar uma Ave Maria, né, porque isso ia causar conflitos ali na sociedade. Kardec que preferia sociedades homogêneas, né, com elementos homogêneos. Até por isso ele preferia sociedades menores, né, grupos particulares, grupos familiares, né? Heterogêneos, né, Eric? Por... tá, não. Heterogêneo eu estava pensando no sentido de religiões diferentes, mas homogêneo você quer dizer pessoas que pensam mais ou menos de maneira igual, né? Exatamente. Kardec preferia grupos homogêneos, né? Grupos que não houvesse conflitos internos ali, houvesse uma homogeneidade de pensamento e de sentimentos, né? Por isso, inclusive, até Kardec era contra colocar nas sociedades espíritas discussões de religião e de política. Por quê? Porque é o que vai causar cisma dentro daquele grupo e brigas internas. Então, isso atrapalhava o próprio trabalho, o mediúnico e de estudo, enfim. Então, seguindo as orientações de Kardec, a gente deve preferir sempre as sociedades com esse teor homogêneo, né? E o espiritismo ele vem como auxiliar da religião, né? Como diz aí, ele não é uma religião no sentido usual do termo, é no sentido filosófico de comunhão de pensamentos, né, e sentimentos, mas não no sentido usual. Mas ao mesmo tempo ele ajuda a religião. Por quê? Porque ele vem comprovar as bases da religião, né? O que a religião afirma por dogma, o espiritismo vem comprovar cientificamente através das experimentações mediúnicas, né? Então, inclusive Kardec diz, o espiritismo não vem para aqueles que já têm uma religião e isso já basta, né? Então a pessoa que já é católica, já é evangélica, isso já basta, ou às vezes já é do espiritismo brasileiro, que é uma religião, né? Isso já basta. O espiritismo kardeciano não vem. O espiritismo kardeciano vem para aqueles que negam ou duvidam, como diz aí, né? Para os incrédulos ou para quem tem a fé vacilante. Eu digo até hoje que se não fosse o espiritismo, eu seria ateu. Inclusive, eu era ateu antes do espiritismo. E se eu não tivesse encontrado o espiritismo kardeciano, se eu tivesse ficado só no espiritismo brasileiro, provavelmente eu teria continuado ateu também. Porque só o espiritismo kardeciano serviu de prova assim, inabalável para convicção da vida futura, da imortalidade da alma, né? Eu acho que vocês colocaram muito bem essa questão tanto o José falando realmente, destacando esse lado positivo da religião, que Kardec inclusive mostra, né? E que às vezes as pessoas estranham, né? Por ser uma ciência,
elas pensam que teria que negar tudo da religião, né? Mas seria até uma contradição pro espiritismo, né? Porque se a religião diz coisas semelhantes ao espiritismo, só que ela chegou nessas conclusões através da fé, mas ela chegou nas mesmas conclusões. Se o espiritismo jogasse toda a religião no lixo, seria até contraditório, porque ela estaria jogando coisas que ela também ah, acredita, né? A diferença são os caminhos que se chegou, né, até esse ponto. Mas o importante é que às vezes as pessoas estranham, mas é óbvio que Kardec não está apoiando os abusos, como o José colocou, né? Em muitos momentos as religiões cometeram, ou os religiosos, melhor dizendo, né, cometeram abusos e ainda cometem. A gente ouve histórias aí diariamente, mas a gente tem que saber separar, né? Saber separar o que é o homem, ou os homens, né, o ser humano, do que é uma crença, né? As ideias que essa crença traz, né? Então é muito bem lembrado sobre isso. Também como o José colocou, como o Eric colocou, né? Essa questão que Kardec já tinha de respeito a, a assuntos que são de grupos particulares, né? Que a gente hoje, enquanto sociedade, perdeu muito isso. A gente chega num local e a gente desrespeita a crença, seja religiosa ou política do outro, mas tem assuntos que a gente trata intimamente entre amigos, entre pessoas do mesmo grupo, há lugares para isso, né? Ninguém chega num local público e começa a expor questões que são de preferência individual. A gente tem que recuperar isso aí que Kardec já tinha, né? Então, por exemplo, o espiritismo ele tinha pessoas de várias religiões, que inclusive frequentava a sociedade parisiense. Então, aquilo que é de ordem particular das religiões, a gente não vai ficar atacando, criticando ou trazendo só um lado e dando destaque, né? Porque seria desrespeitar os outros. Então, ele tinha esse bom senso que a gente tem que imitar. A gente não vai chegar num local público ou que a gente não foi convidado e ficar agredindo as crenças das pessoas, né? Por exemplo, o nosso grupo aqui, a gente procura deixar bem claro a forma que a gente entende, aquilo que a gente julga ser o melhor, mas quem são as pessoas que vêm aqui, que se não gostarem, vão se retirar, vão procurar outra coisa, mas a gente ficar indo atrás das pessoas que não querem essas propostas não faz nenhum sentido, né? A gente fala de Kardec, defende a proposta, mas para quem quer ouvir aqui, né? Ou para quem nos convida, agora a gente vai chegar, vai invadir a live de alguém e vai. Não faz nenhum sentido, né? Então a gente tem que recuperar também esse lado respeitoso, né? Saber ser sincero, expor suas crenças, mas fazer isso do jeito certo e também no ambiente certo. Talvez esse seja o nosso maior defeito na atualidade, a questão do ambiente, né? A gente fica misturando, falando em locais que não são próprios e aí vem a briga, a discussão. É a mesma coisa que eu chegar na, na torcida organizada de outro time de futebol e ficar o que provocando, citando exemplos, né? Então acho que é importante isso que vocês lembraram da gente saber separar as coisas, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir. A gente defende uma ideia aqui, critica inclusive aquilo que a gente acha que deve ser criticado, mas se por acaso a pessoa não quer isso, se sente feliz em outra crença, como o Eric colocou, né? Ela que vai ser feliz, não. Aí é um direito, né? De crença de cada um. Assim como a gente tem direito a nós. Então, portanto, aqui no nosso grupo a gente vai falar aquilo que a gente pensa e acha que é o melhor ou o correto, e a pessoa vai seguir a dela, né? Eu acho que isso é bem legal vocês terem puxado esse ponto. Ainda mais nessa época, né? Eu acho que nessa época as pessoas estão mais propícias a ouvir isso, né? Claro que a gente devia ser propício sempre, mas o próprio contexto ajuda, às vezes, as pessoas ficarem mais
atentas a esse assunto, né? Porque realmente a sociedade ela tá muito raivosa e desrespeitosa, né? Nesse sentido. Vamos continuar a leitura ou vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só queria fazer mais um comentário com relação ao o espiritismo ser uma ciência e acreditar em Deus, né? Isso é uma coisa muito curiosa que eu fui perceber também estudando com o Cosme Massi, que vocês conhecem bem. O Cosme me falou, olha, a existência de Deus para o espiritismo é um princípio fundamental, mas ele não partiu da existência de Deus como as diversas religiões. A existência de Deus é uma consequência filosófica dos princípios, dos fenômenos observados pelo Espiritismo. E isso é uma coisa importante da gente entender bem, porque senão a pessoa fala, bom, então as religiões acreditam em Deus, o Espiritismo também, então não é comum ciências acreditarem em Deus, então o Espiritismo é uma religião, mas não é assim. O Espiritismo é uma ciência nova que vem tratar exatamente desse objeto da alma, dos espíritos. Ele vai descobrir qual é a natureza dos espíritos, como eles se relacionam com os homens. Ele vai perceber que os espíritos são felizes e infelizes. E aí existe uma série de conceitos relacionados aos espíritos e que sem os quais, sem a ideia de Deus, aquilo não faria sentido. Então é muito mais racional que exista um Deus presidindo a tudo isso, que criou as leis naturais que estabelecem essas punições e recompensas, etc. Então a existência de Deus é uma consequência filosófica. E essa obra que nós estamos estudando ajuda muito bem a perceber isso. Por quê? Porque se a gente relembrar o começo dela, eu vou pegar só a primeira linha, o primeiro trecho ali, quando nós começamos, né, ele diz assim, por volta de 1848, a atenção foi chamada nos Estados Unidos da América sobre diversos fenômenos estranhos, consistentes em ruídos, pancadas e movimento de objetos sem causa conhecida. Então é importante a gente conhecer essa obra, porque aqui Kardec está explicando o histórico do Espiritismo, como ele, de fato, começou, que foi com a observação de fenômenos. Por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? Porque se nós ficarmos restritos ao livro dos Espíritos, a gente pode ser induzido a erro. E por quê? Porque qual é a primeira questão, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos? Que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por esse fato de a primeira questão ser a existência de Deus e a primeira parte do livro, ela diz respeito a existência de Deus, a matéria e ao espírito, né? Algumas pessoas podem entender que o espiritismo está partindo da existência de Deus. Mas não é assim que o espiritismo começou, pela pergunta, o que é Deus? Ele começou observando fenômenos. Então, até nisso, compreender essa questão, acho que é importante para nós, e conhecer essa obra ajuda nisso também, né? Para a pessoa, para além do Livro dos Espíritos, ela conhecer essa obra vai ser importante para entender esse ponto também. Então, era só isso que eu queria destacar. O espiritismo ele parte da observação dos fenômenos e aí chega aos espíritos e os próprios espíritos afirmam a existência de Deus, né? E daí se deriva uma dedução filosófica e até científica, né? Então não foi o contrário, né? O espiritismo não partiu de nenhuma ideia pré-concebida. É bem isso. Sabe que agora foi bom vocês lembrarem disso. E eu acho que é bom a gente tratar um pouco disso também, fazendo gancho com o que a gente está lendo, porque
são coisas importantes para comentar no nosso grupo, né? Até pelo objetivo que o grupo tem de esclarecer certas dúvidas, que às vezes a gente esperar para chegar especificamente naquele tema demora muito e a gente pode, de repente, já esclarecer muito ponto agora. Eu acho bem legal vocês lembrarem disso, essa questão, porque às vezes as pessoas também se perguntam exatamente isso que o José colocou, né? Bom, se o Espiritismo é uma ciência, né? Como assim trata de Deus, tem a crença em Deus, inicia o Livro dos Espíritos com Deus. Tem algumas curiosidades para quem for estudar o Livro dos Espíritos que é importante as pessoas saberem, né? Primeiro que Kardec é muito inteligente, porque antes da questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele, que é a questão sobre Deus, né? Ele tem toda uma introdução ao estudo da doutrina espírita antes, que às vezes as pessoas pulam. Então, por isso que ele é muito inteligente na forma como ele apresenta, né? Porque antes ele vai explicar como é que chegou até ele faz uma preparação para iniciar as questões, que a gente não pode pular quando for estudar, né? E só para ajudar as pessoas também que estão estudando, se questionando sobre, por exemplo, o início do Livro dos Espíritos lá sobre Deus. A primeira parte do Livro dos Espíritos, lá os primeiros capítulos, Kardec ele como um bom como ele era muito didático, né? Ele trata dos objetos de estudo possíveis do universo. Então ele faz 3 grandes divisões: Deus, Espírito e matéria. Né? Então ele sempre faz assim. Kardec ele tinha essa didática. Ele parte do todo e vai indo para a parte, né? Do macro ele vai indo para o micro, né? Como um exemplo do mapa, a gente pega um mapa, né? Tem aquela noção geral e depois vai aprofundando e afunilando, né? Então ele faz essas divisões que é para mostrar que ele está sendo completo no estudo dele, né? Ele pega todo o universo e faz 3 divisões mínimas possíveis do universo. E são 3, né? Deus, Espírito e matéria. E aí ele vai mostrar nesse diálogo com os espíritos qual que vai ser o objeto central de estudo do espiritismo, que vão ser os espíritos e um tipo particular dos espíritos, que é o princípio inteligente. Eu não quero entrar nisso agora, mas eu estou só citando. Mas aí, como o José lembrou, Deus acaba sendo uma consequência do próprio estudo dos espíritos. Porque, lembra, quando eu vou estudar os espíritos, eu faço questões do tipo, como os espíritos existem? Existe uma causa, alguém os criou? Então entra a questão de Deus na jogada, né, no assunto. E é curioso o caminho que o Espiritismo chega até Deus, porque como o José colocou, ele não começou por Deus. É dos fenômenos, ele chega nos espíritos, e dos espíritos ele vai chegar em Deus. E por que isso é uma coisa curiosa e especial para a teoria espírita? Porque os grandes filósofos que são ateus, eles dizem o seguinte: se eu pudesse mostrar que no universo há algo além da matéria e há justiça, a ideia de Deus seria correta, seria possível. Como eles só analisam a vida material, esses filósofos, e eles não conseguem enxergar a realidade por completo, eles deduzem que não pode haver Deus. Ou se há um Deus, ele é um Deus sádico, cruel. Mas eles chegam a dizer que se fosse possível a gente analisar o universo e conseguir enxergar nele uma justiça, principalmente uma justiça, mas também uma vida além da matéria, Deus seria possível. E é justamente o que o Espiritismo prova. Quando o Espiritismo prova a existência dos espíritos além da vida física, e aí eu consigo ter uma noção de justiça na vida, na vida cotidiana, na vida no universo, enxergar uma justiça, uma relação justa, uma espécie de sentido, o espiritismo então consegue ter uma força porque ele consegue fundamentar aquilo que é necessário para eu
ter a ideia de Deus. Então, esse caminho que o próprio Espiritismo faz é o caminho que faltou para os filósofos que são ateus. Né? Porque eles chegam, digamos, no ateísmo justamente porque aquilo que pode sustentar uma ideia de Deus, eles não conseguem ver, perceber, observar. E o Espiritismo, ao provar isso, ele dá a margem, no mínimo a margem, mas toda a condição para a ideia de Deus ser possível e fazer sentido. Então, é através, em vez de eu chegar através estudar Deus diretamente, eu começo, digamos, mostrando aquilo que sustenta a ideia de Deus, provando, e daí todo o resto é consequência. Então, olha que genial a maneira como Kardec vai apresentar a ideia de Deus. Né? Porque se eu ver só a matéria, é muito difícil. Por isso que o filósofo, a gente pega o filósofo materialista, ele tem muita dificuldade. Porque matéria, tu vê o quê? Tu vê os seres vivos se devorando. Por quê? Para pensar e analisar na perspectiva materialista. Os seres vivos se devoram para sobreviver, se matam para sobreviver. A dor, a doença, há um caos no mundo material que como que eu vou sustentar uma ideia de Deus apenas no mundo de uma realidade material? É muito difícil. Então, por isso que os filósofos vão dizer, bom, não há um Deus. Porque onde estaria a bondade de Deus e a justiça de Deus diante desse caos que é a vida material? Então, o Espiritismo, quando ele prova e desvenda todo um mundo anterior e além do mundo material, ele dá as principais bases para a crença de Deus ser só uma consequência. Então, até a maneira de chegar em Deus, o Espiritismo é genial e é diferenciada. Né? Isso é importante das pessoas terem como conhecimento, né? Que é especial. O caminho da construção da ciência espírita realmente foi assim, né? Embora depois os atributos de Deus sirvam para basilar também os princípios espíritas, né? Quando Kardec vai dizer, por exemplo, que a reencarnação é mais conforme os atributos de Deus, a misericórdia, do que o inferno, por exemplo, o castigo eterno. Então, mas realmente a construção ele não construiu assim, se explica partindo da crença em Deus, logo os espíritos, né? Ele partiu de um campo comum, né? Com os ateus, com todo mundo. Então, até o Eduardo aqui comentou, mas Kardec inicia pelo estudo de Deus. Ele parte do princípio de que a crença em Deus é um ponto da fé espírita. Embora o espiritismo não parta de Deus, o conhecimento sobre Deus faz parte do princípio filosófico do espiritismo, exatamente, né? Embora já houvesse, né, tentativas dos filósofos de comprovar Deus por argumentos que nem as 5 vias de Tomás de Aquino, né, o argumento da causalidade que está até no Livro dos Espíritos, né? Todo efeito tem uma causa, o universo é um efeito, logo ele precisa de uma causa que está fora do espaço e do tempo. Enfim, o argumento cosmológico, né, cosmológico de Calan e outros argumentos que vêm desde Aristóteles, que falava do motor inicial, né? Depois Tomás de Aquino, depois teve outros argumentos da filosofia, o argumento ontológico, o argumento cosmológico de Calan, que um filósofo chamado William Lane Craig recentemente defende bastante. Enfim. José ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar exatamente isso, sobre o primeiro comentário do Eduardo, que se a gente entender a fé no sentido das religiões, do dogma religioso, então não, né? Não é assim que o Espiritismo toma o princípio da existência de Deus, mas no segundo comentário dele, sim, o Espiritismo ele não começa, não parte da existência de Deus, mas ele chega na existência de Deus a partir da observação dos fenômenos. Era só isso. Isso o Deus está no início do Livro dos Espíritos por uma questão didática, né? Justamente porque eu vou começar por onde? Começar pelo começo, né? É a brincadeira que a gente fala. Imagina, se eu posso fazer tratar de todos os assuntos, eu começo tratando do primeiro,
do primeiro assunto, mas isso é uma questão da didática de apresentar uma teoria, né? E como o Eric falou, depois que o Espiritismo prova a base, todo o resto que os filósofos já fizeram, aí se sustenta. Aí faz sentido. Porque, por exemplo, quando alguns filósofos vão analisar os argumentos de Deus de outros filósofos, aqueles que negam, né, e vão analisar os que creem, eles colocam, por exemplo, vem um filósofo e diz assim, olha, basta analisar pelo princípio, né, da causalidade, né? Analise a natureza e busque uma causa. É analisando os efeitos que se chega à causa. Eles usam esse argumento. Aí o materialista diz, o que os filósofos materialistas dizem? Sim, é por observar a natureza que eu sou ateu, porque eu só vejo caos, doença, morte, guerra. Mas o que o Espiritismo contribui? Porque agora, quando eu digo para você observar a natureza, eu tô dando uma visão completa da natureza, porque eu adicionei o elemento espiritual, a realidade espiritual, não só a realidade material. Aí esse princípio, ele faz todo sentido. Aí quando tu olha o todo, aí faz sentido essa causa, essa causa primeira, né? Porque uma das maiores dificuldades da crença de Deus para os filósofos é a questão da existência do mal. Por que há o mal e o sofrimento? E Kardec vai argumentar muito bem na Gênese sobre isso, mas se eu não tenho os elementos que o Espiritismo descobriu através da ciência espírita, eu não consigo criar a justificativa que Kardec cria. Porque eu tenho que ter uma noção de um princípio espiritual e eu preciso ter, por exemplo, um elemento fundamental para a justiça de Deus, que é a reencarnação. É um princípio fundamental que os filósofos, muitos filósofos, pararam aí, porque eles não tinham como princípio a reencarnação. Então era muito difícil explicar muita coisa. Muitas coisas eram... Kardec depois vai dizer isso. Se a gente tira a reencarnação, onde é justiça? Tem até essa famosa pergunta lá no Livro dos Espíritos. Tira a reencarnação, como que eu vou justificar a justiça de Deus sem a reencarnação? Não há como. Então, por isso que o Espiritismo, ao mostrar o princípio espiritual, ao mostrar a lei do progresso, ao mostrar a reencarnação, ele consegue dar uma boa resposta para esses princípios filosóficos, né? Então, é muito interessante. Por isso que eu digo, o próprio conteúdo espírita prova a origem do espiritismo. Porque o jeito que os espíritos tratam é muito inteligente, assim, a maneira como eles chegam em certas crenças que já eram discutidas. Mas o espiritismo ele vai de um jeito próprio dele e que acaba fazendo sentido daí para todo o resto. É muito legal. Tanto que daí chega um momento que os espíritos aí, eles colocam um limite, né? Por isso que aí Kardec para com as perguntas sobre Deus. Que aí tu vê a questão da limitação sobre o estudo de Deus, né? Ele faz lá, quando ele chega na questão dos atributos, os espíritos dizem, não vades além. Que aí eu começo a cair em contradições, mas eu consigo dar um fundamento para poder seguir o estudo, né? Tanto que depois ele vai usar a própria noção de Deus como um parâmetro para a teoria, né? Como é que colocou. Mas isso aí é papo. É papo para depois, mas é bom a gente dar essas pinceladas. Tem uma outra pergunta aqui, fugindo assim do assunto de Deus, mas tem a ver com o que a gente estava falando. A Maria Sá, ela pergunta, qual o objetivo do espiritismo brasileiro comparando-o com o espiritismo kardeciano? Vocês querem colocar alguma coisa sobre isso? Eu não sei se é uma pergunta muito fácil de responder. Pô, o espiritismo de Kardec, acho que é mais fácil, né? É melhorar o homem. Um dos objetivos dele é tornar o homem melhor, né? Investigar a verdade sobre o mundo espiritual. Aí existe uma série de objetivos ou de resultados, né? Mas o espiritismo de Kardec é melhorar o homem. Agora, o objetivo do espiritismo brasileiro, acho que é difícil de responder, porque são muitos, é uma pluralidade muito grande de interesses, de pensamentos, de objetivos mesmo. Às vezes você tem centros espíritas que vão coincidir o objetivo com o espiritismo kardeciano.
que é melhorar o homem, que é buscar a verdade do mundo espiritual. Vão ter outros centros espíritas que vão se afastar mais disso, vão ter outros objetivos. Então, acho difícil a gente conseguir chegar no que seria o objetivo do espiritismo brasileiro, né? Por isso, porque é uma pluralidade muito grande de pensamentos, de pessoas, de centros espíritas. Eu não sei se vocês conhecem melhor aí os estatutos da FEB, se existe algum objetivo muito claro lá, se é a divulgação do espiritismo é um dos objetivos da FEB. Eu suponho que sim, né? A divulgação e o estudo da doutrina espírita. Eu imagino que tenha isso no estatuto da FEB. Agora, precisaria ver o que é espiritismo brasileiro também, né? Porque eu acho que a FEB não resume o que é o espiritismo brasileiro. É uma das entidades importantes, mas ela não resume. Então eu diria que é mais difícil definir o que é o objetivo do espiritismo brasileiro, por conta da pluralidade muito grande de opiniões, visões, pessoas, centros espíritas, federativas, e é mais fácil definir o espiritismo de Kardec, que é melhorar o homem e trazer a verdade sobre o mundo espiritual. Não sei se consegui ajudar. Eu concordo contigo. Concordo contigo, José. Tá passando um caminhão de som aqui na minha rua. Tá interferindo, não sei se vocês estão ouvindo. Mas então, seguindo. Eu concordo com o José. É mais fácil falar o objetivo do espiritismo kardeciano porque ele é único, ele é um só, né? Ele está bem definido, ele tem as obras que tratam dele, está tudo bem claro, bem definido. Quando fala espiritismo brasileiro, ele é algo muito genérico, que quer dizer muitas coisas. Então, claro, a pessoa poderia dizer, não, eu estou querendo dizer espiritismo brasileiro, tratando, digamos, do principal, digamos, da principal corrente, digamos, que seja as que seguem a FEB, né? Só que é muito difícil falar sobre o objetivo deles, porque a gente teria que fazer julgamentos e que a gente pode se enganar, né? Quanto aos julgamentos. O que a gente pode fazer é demonstrar, através da comparação, que é diferente. Isso a gente pode fazer. Então, a gente pode mostrar que aquilo que se popularizou no Brasil é diferente daquilo que Kardec queria nas obras, né? Tem claro, tem alguns pontos de contato ou semelhantes, mas existem muitas questões fundamentais que são diferentes, isso com certeza. Embora eles vão dizer que não. E aí é o nosso ponto de discordância. Inclusive, é o nosso ponto de discordância com relação à questão até de honestidade histórica. Porque eles poderiam até criar alguma doutrina, pegar algo só que agradasse em Kardec, fazer uma coisa diferente, mas deixar claro para as pessoas que é diferente. O que eu discordo e critico é quando eu mostro algo diferente, mas digo que é igual, porque aí é desonesto, entende? Agora, a gente vê assim, a FEB ela tem um jeito próprio de pensar, que ela acredita que é diferente do que Kardec queria. Toda vez que se confronta o pensamento da FEB, dizendo, olha, Kardec pensava diferente, eles usam o seguinte argumento, olha, essa parte é da época de Kardec e não vale mais agora, o espiritismo evoluiu. Esse é o principal argumento que o pessoal federativo mais usa, né? Olha, isso aí era da época de Kardec e agora não vale mais. Então eles usam essa justificativa para falar que é diferente, quando eles são obrigados a admitir que é a diferença, né? Quando a gente mostra os textos, é impossível não admitir. Então eles dizem isso, olha, não era da época de Kardec, mas as coisas evoluíram. E aí é o ponto também que a gente discorda, porque não basta, a gente não julga alguma coisa pela época, porque é mais novo ou mais antigo, né? Não é porque algo é mais novo que significa que seja melhor. Isso não é argumento. Né? E também a gente tenta mostrar, através dos textos, que essa suposta evolução não respeitou os critérios que o próprio Kardec deixou para valer como algo novo.
Então, o que a gente pode dizer é que há diferença, né? Agora, falar, digamos, o objetivo deles. Claro que a gente nota, às vezes, em algumas pessoas, a tendência é pensar que o objetivo seja poder ou até interesse financeiro. Mas a gente não pode fazer um julgamento da pessoa específica ou da instituição toda, né? Mas claro que pode ter isso, e eu às vezes acredito que há. Isso pode. Mas como o José falou, o objetivo do espiritismo kardeciano é mais fácil. O espiritismo ele é uma ciência kardeciana e ele tem os seus objetivos, que o objetivo final, como falou o José, né, é o melhoramento do homem, do espírito. É sair de espírito imperfeito e passar para espírito bom da escala espírita. Esse é o objetivo. E eu consigo. E esse objetivo de sair do espírito imperfeito e ir para o bom é o que a gente chama salvação no espiritismo. E como é que eu consigo isso? Praticando a caridade. Né? O espiritismo tem todo um estudo sobre o que é caridade para o espiritismo. Né? Claro que, para eu encerrar minha fala, claro que diversas filosofias e doutrinas pregaram a melhora do homem, pregaram a prática das virtudes. Só que Kardec tem um diferencial que é o seguinte: todas elas pregavam as virtudes, mas elas não apresentavam uma vida futura, uma vida espiritual como o Espiritismo apresentou. Então Kardec vai dizer: se eu não mostrar que a vida continua após a morte do corpo, que existe uma vida além da matéria, é muito difícil eu convencer as pessoas a praticar a moral. Então esse é o problema que o Espiritismo enfrentou, que os outros filósofos não conseguiram. Muitos filósofos pregaram as virtudes, mas eles não tiveram o aprofundamento que o Espiritismo teve para mostrar uma realidade além da morte do corpo. E se eu não consigo provar que há uma vida que continua, é muito difícil a pessoa pensar em se transformar moralmente. Não que não possa acontecer, mas é muito mais difícil. Porque a pessoa, na dúvida, ela pensa no presente. Ela pensa no agora. E a moral espírita, ela coloca que muitas vezes a gente tem que abdicar do agora e pensar no amanhã. Para muitas coisas. Então, essa é a força do espiritismo. Eu tenho um mundo espiritual e mais, a prática das virtudes para o espiritismo, que também é algo que os filósofos não conseguiram, é usando a prática da comunicação com o anjo guardião, ou com os espíritos em geral, para nos auxiliar nessa melhora moral, que as filosofias não tiveram também, que é muito mais eficaz do que simplesmente a pregação teórica da virtude. Porque eu posso pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso pegar Aristóteles, ou posso pegar Sócrates, para tratar das virtudes. Mas por que o Espiritismo ele é mais forte, num certo sentido, do que isso? Porque além da fundamentação teórica, que os filósofos desde Sócrates já tinham, eu tenho agora a questão prática. É muito mais prático o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu irmão, alguém próximo lhe chamar atenção para os problemas morais do que simplesmente um teórico. É muito mais forte o impacto. Imagina a sua mãe vir falar com você e falar sobre o seu caráter, sobre o que você está fazendo nas suas atitudes no dia a dia. A pessoa que você ama, que morreu, ela vem agora falar. Olha aquilo que você está fazendo lá naquele local, aquela atitude, isso, olha, e a pessoa vai. É muito mais forte do que simplesmente a questão teórica, né? Então, por isso que o espiritismo tem essa força, esse espiritismo kardeciano, né? Infelizmente, no Brasil, a gente jogou fora isso. Aquilo que o espiritismo tem de diferente e forte, a gente jogou fora. A gente voltou para o discurso teórico, né, da virtude. Ler o evangelho, fazer palestra, dar sermão. Só que isso é pouco. Não é ruim, porque falar de moral sempre ajuda, mas é pouco. O espiritismo ele tem mais do que isso, né? A gente está trocando o espiritismo kardeciano por algo que dá menos. Esse é o curioso do movimento espírita brasileiro. O objetivo de Kardec a gente sabe, né? A gente está estudando aqui, né? Agora, o objetivo do movimento espírita brasileiro é esse, né? É ser mais uma religião. Né? O objetivo de Kardec não era ser só mais uma religião, né? Porque já tinha muitas religiões. Então,
como o Michel falou, já tinha muitos filósofos falando de moral, já tinha muitas religiões, né? O espiritismo vem comprovar pelo fenômeno, como a Maria diz aqui, né? Que o fenômeno foi vetado no movimento, né? A evocação, né? Dos seus parentes e tudo mais. Porque é isso que comprova, né? Então, é basicamente isso. A diferença é bem clara. O espiritismo kardeciano é uma ciência que comprova e o espiritismo brasileiro é só mais uma religião. Quem quiser ficar no espiritismo brasileiro, a gente respeita, né? Como a gente respeita quem quiser continuar judeu, católico, mas o espiritismo kardeciano é diferente. É uma ciência, né? Inclusive, você pode ser, como da mesma forma que você pode ser espírita, e Kardec diz, né? Você pode ser espírita e continuar frequentando a igreja católica, sendo católico, você pode continuar sendo espírita kardeciano e frequentando o centro espírita do espiritismo brasileiro e propagando Kardec lá, né? De forma respeitosa, né? Então, mas são coisas diferentes. A Maria comenta aqui, nas casas espíritas temos pregação como em qualquer igreja, apesar dessa força do espiritismo, né? Ah, A aqui questão. É o que o Michel comentou um pouco, né? O problema não é que assim, algumas pessoas dizem assim, mas por exemplo, tá falando em Jesus, tá falando do bem, tá ajudando pessoas necessitadas. Isso é maravilhoso. O que a gente critica é que o Espiritismo pode mais que isso. Esse é o problema. É claro que é maravilhoso as pessoas falarem de moral, pregar sobre Jesus. Então não é que o movimento espírita em geral, em si, faça mal. Há o mal quando se esconde algo mais que ele pode dar. É nesse sentido que a gente critica. Então é a mesma coisa que eu posso te dar um carro e uma bicicleta. Se eu te dou uma bicicleta para ir daqui até. Eu estou no Rio Grande do Sul, tá? Eu posso te dar uma bicicleta para te ir daqui até Rio de Janeiro. Beleza. Não estou te fazendo mal, até te ajudei. Agora, se eu posso te dar uma viagem de avião. Estou usando um exemplo só metafórico, né? Para a pessoa entender. Então, o problema não é que o movimento espírita brasileiro faça o mal ou pregue o mal, porque tem coisas belíssimas. O problema é que a gente tirou o algo a mais que está nas obras de Kardec. As evocações. Então, o principal é as evocações, né? A gente tirou algo a mais que podia dar. Que é, digamos, o diferencial do espiritismo. A gente tirou. A gente ficou só no sermão. É bom? É. O problema é que não é tão eficaz. Basta ver que desde a Grécia Antiga se fala em virtudes. E olha como é que está o mundo com guerra, com maldade, com desonestidade, com violência. Por quê? Porque não é eficaz. E Santo Agostinho vai explicar lá na 919A, né? No finalzinho lá. Foi com esses objetivos que ditamos o Livro dos Espíritos para acabar com a dúvida. Porque sempre fica a dúvida, não é algo tão profundo. Enquanto existir a dúvida, enquanto eu ficar só na fala, da pregação, eu estou dando margem sempre para algo. Agora, quando eu tenho algo vivo, como era na época do século XIX, os espíritas conversando com familiares e o anjo guardião, mostrando as consequências de como eu agi, o que vai acontecer. Aí é uma coisa mais profunda, aí mexe muito mais, né? Que eu provei agora. Provei que há um mundo espiritual. Provei com o mesmo rigor de qualquer ciência. Esse é o problema para o materialista, porque o materialista ele aceita a ciência. Então, só que agora eu tenho uma ciência que fala do espírito. E aí? É um problemão para o materialista. Então é nesse sentido, né? Então, claro que tem muita coisa boa. O problema é o que a gente tirou. Essa é a questão. E a gente tenta voltar a Kardec para incluir essas questões, né?
Tem mais algum comentário, Eric? Não, acho que a gente pode prosseguir, mas exatamente isso, né? O espiritismo voltou para a lógica de só da pregação moral sem a prática, né? Do espiritismo prático, né? E que é mais eficaz, né? Tanto que algumas pessoas acabam saindo do espiritismo e indo para religiões mediúnicas, como religiões afro, umbanda, que lá pelo menos tem mediunidade, né? Tu vai no centro espírita, é o espiritismo sem espíritos, não tem. Aí é mais fácil a pessoa ir para uma umbanda, uma coisa assim, mas acaba indo para uma religião que não tem um método kardeciano que vai garantir uma eficácia no contato com seus familiares e da comprovação científica como o espiritismo kardeciano, né? Enfim. Acho que a gente pode continuar. Isso, vamos ler mais um parágrafo. Eu leio, daí essa eu deixo o primeiro comentário para o José. Vamos lá, então. Como crença nos espíritos, ele é igualmente de todas as religiões, assim como é de todos os povos, visto que onde há homens, há almas ou espíritos. E as manifestações são de todos os tempos, cujos relatos se encontram em todas as religiões, sem exceção. Pode-se, pois, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano, e crer nas manifestações dos espíritos e, por conseguinte, ser espírita. A prova está em que o espiritismo tem aderentes em todas as seitas. Imagina pegar esse trecho e colar nas paredes do movimento espírita brasileiro. O problemão para eles se explicarem. Eu vou deixar para o José, depois eu volto. Ele está falando um pouco do que nós comentamos, né? Então, ele está dizendo que a crença nos espíritos, ela está em todas as religiões, em todos os povos, uma vez que por toda parte que haja homens, há almas ou espíritos, que as manifestações são de todos os tempos e que o relato se encontra em todas as religiões, sem exceções. Se a gente pegar a própria Bíblia, né, ela tem muitos fenômenos que Kardec vai considerar fenômenos espíritas. Você tem lá aparições de anjos, não é? Você tem visões durante os sonhos, alguns profetas tendo visões, relatando que tal ou tal santo apareceu, não é isso? Você tem muito no catolicismo. Um santo apareceu para tal pessoa, e aí ele teve um relato dessa ou daquela maneira, etc. Então, Kardec vai dizer que, de fato, em todas as religiões você tem a crença nessa comunicação com os espíritos, né? O próprio Maomé, aqui que ele citou os muçulmanos, né? O próprio Maomé, quando saiu de Meca para Medina, lá, que ele foi criar o islamismo, ele teve algum tipo de revelação, um contato com um anjo, e que passou para ele os ensinamentos do que viria a ser o Alcorão depois. Kardec coloca, inclusive aqui no início da obra O que é o Espiritismo, no primeiro diálogo com o crítico, ele coloca que um dos pais da igreja, né, um teólogo importante do início lá da igreja, Tertuliano, ele menciona, inclusive na sua obra, as mesas que giravam, né? Então você tem diversos desses fenômenos presentes nas mais diferentes religiões. A diferença é que o espiritismo ele vai dar uma explicação racional, baseada na observação, na análise, né? E não em comunicação, na aparição, no acontecimento de fenômenos esporádicos
e que o homem não tinha um controle, né? Essa que é a diferença tão grande com o espiritismo. Esses fenômenos, eles estiveram presentes de forma esparsa em todas as épocas da humanidade. Mas você não tinha ainda o domínio do homem, da mediunidade, para poder controlar aqueles fenômenos, observar de forma sistemática, semanal, fazer um estudo analítico desses fenômenos. Era uma coisa espontânea, em que cada um dava sua explicação mais ou menos religiosa, mais ou menos até mística, às vezes, por superstição. Mas só com o espiritismo é que você tem, de fato, uma teoria científica que vai poder explicar esses fenômenos, né? Então, é muito interessante que Kardec diz: pode-se, pois, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano, e crer nas manifestações dos espíritos, e, por consequência, ser espírita. A prova é que o espiritismo tem adeptos em todas as seitas. Então, dado que a comunicação com os espíritos é um fato observado, e sendo um fato natural, que está na natureza, qualquer um pode se pôr em contato com os espíritos, qualquer um pode obter ensinamento desses espíritos, independe se a pessoa é católica, é muçulmana, é judia, ela vai poder ter esse tipo de experiência com os espíritos. Como o espiritismo ele não entra na discussão dos dogmas religiosos, a pessoa pode conviver com aqueles dogmas, pode conviver com a religião dela e com o espiritismo ao mesmo tempo. Inclusive, ela pode continuar crendo em alguns dogmas, porque esse dogma ele vai atingir uma parte mais da esfera da crença, que não necessita, que não precisa necessariamente de uma explicação racional, né? O dogma está no livro sagrado, ele foi revelado, então ele tem essa verdade no sentido religioso, né? E a verdade do espiritismo é diferente, é uma verdade da ciência, que se baseia nos fatos, né? Na experimentação. Então acho que é nesse sentido que Kardec coloca que a comunicação dos espíritos é um dado da natureza, não pode ser ignorado, então isso pode conviver muito bem com qualquer tipo de religião. Eric, Michel? É interessante isso, né? Até a Ana pergunta aqui: esse texto não tem uma contradição? Como é possível ser católico e espírita ao mesmo tempo, né? Porque, obviamente, você tem crenças contraditórias, né? O católico acredita no inferno. O espírita não acredita em inferno, acredita na reencarnação, né? O muçulmano acredita na ressurreição. O espírita não acredita na ressurreição no final dos tempos, né? Mas a questão, Kardec está falando mais no sentido cultural, né? Culturalmente, a pessoa pode continuar sendo católica, judia, né? Eu conheci espíritas judeus que frequentavam a sinagoga, mas acreditavam na reencarnação, né? Até porque o judaísmo também acredita, certas vertentes acreditam na reencarnação, né? Então é mais nesse sentido cultural, né? Embora Kardec diga ali, né, o espiritismo é essencialmente cristão, né, no parágrafo que a gente vai ler, né, ele está falando na moral, né, a moral cristã ela é universalista, né, ela está também presente em outras religiões, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né. Então não é uma contradição. E o Eric, eu acho... Pode falar. Desculpa te cortar, mas eu acho que ele está querendo dizer do ponto de vista próprio da comunicação com os espíritos, né? Desse ponto de vista, a pessoa ela pode ser religiosa e se confabular com os espíritos, né? Se comunicar com os espíritos.
Se é um católico que ele crê de fato, né, nesses dogmas do inferno, etc., ele pode, de alguma maneira, continuar com a crença nesses dogmas e ficar com a parte da comunicação com os espíritos, né? Que acho que só de você ter a comunicação com os espíritos, a pessoa, por exemplo, comunicar com o espírito familiar que acabou de morrer e ter esse consolo de saber que a pessoa está ali se comunicando com ela, eu acho que é do ponto de vista da comunicação com os espíritos é que pode haver essa convivência, né? É claro que se a pessoa for parar para pensar nos dogmas, aí vai acabar se afastando mesmo. Se bem que a própria comunicação com os espíritos é proibida pela Igreja Católica também, né? Necromancia, enfim. Mas Kardec fala também que a pessoa pode reinterpretar os dogmas à luz do espiritismo, né? Então, até por isso Kardec fala, né? Quando ele fala dos demônios e dos anjos, ele não diz não existe demônio, não existe anjo. Ele fala, você pode interpretar à luz do espiritismo, né? Então, os demônios, na verdade, são os espíritos inferiores, mas que não são eternamente inferiores, né? Os anjos são espíritos que não foram criados puros, mas chegaram lá pelo mérito, né? Então, você pode reinterpretar, né? O inferno é um inferno interno, né? Então, Kardec sempre partia desse, não do confronto com os dogmas, mas dá para reinterpretar. Isso, é isso que eu ia colocar agora, Eric, acabou antecipando. Para a gente entender essa questão, porque, primeiro, esse parágrafo, primeiro, deixa bem claro, que o Espiritismo não é uma religião no sentido que se afirmou no movimento espírita brasileiro. É bem claro. Veja, não tem como ter uma dupla interpretação. Kardec deixa claro, pode ser espírita e católico, e judeu, e muçulmano. Então ele deixa bem claro isso, né? Então quando a gente mostra esses textos para o movimento espírita tradicional, eles ficam bem mexidos. A gente mostrar Kardec falando isso, né? Eu já me deparei com diversas tentativas de explicar isso, né? Tentar driblar isso no movimento espírita. A própria FEB, para vocês terem uma ideia, tem edições da FEB que quando Kardec diz isso, ela bota uma nota. É curioso. Ela bota uma nota e aí tenta defender uma tese de doutorado para dizer que aquilo que Kardec disse não é bem o que Kardec disse. Mas por que a FEB faz isso? Porque vai frontalmente contra o que ela diz. Coloca o espiritismo como uma religião própria, que compete com as outras. Tará. Então, primeiro esse ponto. Esse parágrafo deixa muito claro quem acha que pode se confundir o espiritismo com religiões. Não, Kardec está dizendo. Depois vem um estranhamento das pessoas, como essa questão que a Ana colocou, que a gente precisa entender melhor alguns pontos, tá? Primeiro, eu até fiz alguns vídeos, pequenos vídeos lá no Kardec Tube, falando sobre os tipos de espíritas, que também tem a ver a mesma lógica. Aqui a gente não pode confundir. Aqui Kardec está falando de crença de pessoas e ele não está falando de teoria e princípios. Né? Então não tem como ser a mesma teoria, os mesmos princípios. Ele está falando da crença das pessoas. Porque o que acontece? Eu não posso determinar as crenças das pessoas. Por exemplo, vou dar exemplos que vai ficar mais claro. Tentar dar 2 exemplos. Primeiro, sobre os tipos de espíritas, que daí fica mais claro, depois eu faço uma comparação com, digamos, com o espírita católico. Primeiro exemplo. Eu tenho uma pessoa que ela é espírita. Aí Kardec define o que isso quer dizer. Ela acredita na vida após a morte, ela acredita na comunicação com os espíritos, ela acredita na reencarnação, ela acredita nesses princípios. Portanto, ela é espírita. Mas ela não está preocupada em se melhorar, em praticar a moral. Aí eu tenho o espírita que crê em tudo isso e também está preocupado em
praticar a moral espírita. Aí Kardec vai dizer, as duas são espíritas. Porque eu não posso, só porque a pessoa não pratica a moral, dizer, não, se ela não pratica a moral, ela não é espírita. Porque eu estaria definindo que só é espírita quem pratica a moral. Mas Kardec, ele vai mostrar, por exemplo, quando ele fala do espírita imperfeito, do espírita, o verdadeiro espírita, que nem eu digo lá no meu vídeo, não é que o oposto do verdadeiro espírita é o falso espírita. Por quê? Porque ele tem as crenças. Ele só não está utilizando o espiritismo por completo. Mas ele tem as crenças. Isso já faz dele um espírito. Eu não posso negar que ele tem as crenças. Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos trazer esse caso do espírita católico, por exemplo. Kardec vai mostrar exemplos de vários católicos espíritas e discussões sobre isso na Revista Espírita diversas vezes. Então, por exemplo, a pessoa ela acredita na existência dos espíritos, ela acredita na comunicação, ela acredita na reencarnação, ela acredita nas consequências das atitudes dela pós-morte. Ela tem as crenças espíritas. Agora, a forma como ela entende isso, os nomes que ela dá para isso, ou algo além disso que seja próprio, particular de cada dogma, aí é questão de cada um. Tanto que, por isso que Kardec proíbe a discussão religiosa entre as casas espíritas. Porque aí o que não é da crença espírita, o que é, digamos, próprio de cada religião, é opção de cada um. Agora, eu não posso negar que a pessoa tem aquelas crenças que são as crenças espíritas. E também tem esse ponto que o Eric colocou, por exemplo, Kardec vai colocar que muitos católicos da sua época, e ele vai mostrar também através de livros históricos, que não é unanimidade no catolicismo determinados pontos. Então, por exemplo, a pessoa pode acreditar no mundo espiritual e nas consequências, mas ela chama de céu e de inferno. Mas ela não acredita que o céu e o inferno seja algo material. São católicos que dizem, não, isso é algo metafórico, é algo que é uma linguagem própria, ou os demônios, os anjos, ou a própria doutrina das penas eternas. Kardec vai mostrar vários católicos, chefes da igreja, que mostravam que não acreditavam nisso. Então é nesse sentido, porque eu não posso dizer que a pessoa não tem a crença só porque ela está chamando de outro nome, ou porque ela tem crenças junto particulares, que aí sim não cabem ao espiritismo. Tanto que ele diz, não misture. Você, por exemplo, eu tenho as crenças espíritas e tenho, digamos, algumas a mais do que as crenças espíritas que são próprias da minha religião. Kardec diz, essas que são da tua religião, que o espiritismo não trata, que é particular teu, tu não vai trazer para a casa espírita. Né? Algo semelhante, é como eu dizer assim, como é que pode existir o biólogo que tem religião, o físico que tem religião, a mesma coisa. O astrônomo que tem religião. Porque há vários pontos da astronomia, da biologia, da física que contradizem muitas coisas das religiões. Mas aí a pessoa, esses pontos para ela não são, ela consegue fazer uma outra leitura. Agora, claro, se eu tenho aquele religioso que leva ao pé da letra esses ensinamentos, esse é o religioso que Kardec vai dizer que o espiritismo não é para ela. Por isso que a gente tem que pegar os textos, digamos, em conjunto. E assim como Kardec vai dizer que há o espírita católico, Kardec também vai dizer que há católicos que não vão poder ser espíritas. É contraditório? Não, é que tem que entender o que para aquela pessoa ela leva como importante ou como ela interpreta. Então, aí, quando eu estou falando de crença, que é algo pessoal, isso é possível. Há contradições no sentido filosófico, teórico. Isso pode haver. Então, eu não poderia, por exemplo, numa palestra espírita, ficar colocando coisas da minha religião. Porque aí não é do espiritismo. Agora, o contrário eu posso fazer. Posso em todos os casos? Não. Mas como é possível em alguns casos, eu não posso dizer que não existe. Percebe? Eu não sei se eu estou sendo claro e se está ajudando o que eu estou falando, mas... Michel, tem um exemplo muito bom para mostrar isso. Da geologia.
Por exemplo, antigamente os católicos interpretavam literalmente que o inferno ficava abaixo e o céu ficava acima. Quando veio a geologia e mostrou que isso estava errado, o que os católicos fizeram? Reinterpretaram o dogma. Ah, não, agora é metafórico. Então, a mesma coisa, Kardec está falando isso com o espiritismo. Às vezes o católico ele também vai reinterpretar o dogma e vai dizer, não é que não existe inferno, mas era metafórico. Tudo bem se a pessoa quiser fazer isso. E tudo bem se a pessoa quiser continuar com seus rituais na igreja dela, né? Kardec não condena um ritual externo, se for feito com sinceridade. Ele só diz que não é imprescindível, mas não deve ser trazido para o centro espírita, claro, né? Cada local com a sua coisa, né? É igual, por exemplo, você trazer o ritual católico para dentro de um instituto de física, né? Vai ficar fora de local, não é local para isso. Então é só isso, né? Eu acho que esse teu exemplo é muito bom. Quando a gente pensa assim, e da mesma forma o contrário, Eric. Aí eu sou espírita católico, daí lá no meio da missa eu vou começar a discutir com o padre, porque tem pessoas que vão interpretar o céu e o inferno da maneira diferente de que eu interpreto. Não faz sentido também. Porque a crença é uma coisa pessoal e íntima, é nesse sentido. A crença é uma coisa pessoal e íntima. A gente está falando de crença aqui. Não está falando de teoria. A teoria, sim, a teoria não pode ter contradição, tem que deixar tudo bem definido, mas a crença, a pessoa diz assim, olha, não, é que eu sou católico, mas eu entendo o inferno e o céu de uma outra maneira. Ah, hoje teve um padre aqui tem um padre lá na minha igreja que ele diz que o inferno tem fogo e que o sofrimento é eterno. A pessoa diz, mas esse ponto eu não concordo com o padre. Nossa, é assim. A crença é assim. Claro, se eu for fazer uma discussão filosófica, daí sim é diferente. E Kardec faz a discussão e mostra a diferença. Quando ele fala do céu e inferno lá, ele mostra as noções de como se entende céu e como se entende inferno. Ele coloca, e depois ele mostra a noção do espiritismo de céu e de inferno. É que a gente se prende às palavras e à forma, né? Da mesma forma, a pessoa gosta de rezar com dança, com música, com vela, ajoelhado, mas isso aí não é, o espiritismo não discute isso, porque isso é crença íntima de cada um. É fazer confusão de ordem quando a gente passa desses limites. Porque aí é a crença de cada um. O importante é a pessoa acredita no poder da oração. Agora, se a pessoa dissesse, vamos fazer de novo mais um exercício. Não, mas para orar só faz sentido se for de joelho. Aí ela entrou em contradição com o espiritismo. Percebe? Quando ela vai para o absolutismo ou para o dogmatismo, quando ela leva isso a sério, aí entra em contradição com o espiritismo. Mas é que não são todos os religiosos que fazem isso. E é exatamente esse aí que Kardec está falando. Aí a gente vai negar que a pessoa tem a crença. Ela está dizendo que tem. E aí ela descreve para nós e é a mesma crença que a gente tem, só que ela está chamando com outras palavras. Eu digo, não tem a crença. Não faz sentido. Então ela é existe essa possibilidade. A gente tem que separar o que é real, o que é crença, o que é íntimo, o que é crença íntima, provas reais. A gente está falando de situações reais, numa discussão filosófica, que daí sim é diferente. Por isso que não haveria contradição se Kardec dissesse assim, há céu e inferno que são materiais e há céu e inferno que não é. Isso é contradição. Agora, dizer que a pessoa... Existem católicos que entendem céu e inferno como o espiritismo e católicos que entendem no sentido material, bom, isso é relatar um fato. Percebe? Eu acho que à medida que a gente vai falando, acho que vai ficando mais clara as diferenças, né? Eu acredito que ajude, né? No Brasil isso é bem comum, né? Católicos que acreditam em encarnação. O Brasil é bastante sincrético. O Brasil e Kardec não se portava com termos, com palavras. O mais importante era o conceito, né? Tanto que Kardec partiu... eu sempre uso o exemplo da conscienciologia, né? Que ela inventou vários termos, consciex, para falar de alma, e Kardec ele partia dos termos simples que o povo entendia, né? Então, alma, Deus, não precisa ficar inventando nomes
científicos para parecer erudito, né? Enfim. O mais importante é o conceito, não o termo. O erro do movimento espírita não foi ser espírita e católico, foi querer misturar as duas coisas no mesmo local, né? Esse é o erro. Se separar e deixar cada uma coisa no seu lugar, tudo bem. Não, tu tá desviando meus pensamentos. Eu ia dizer isso agora. Qual é o erro do movimento espírita? É que o movimento espírita tenta trazer a sua religião e chamar de espiritismo. Aí tá errado. O movimento espírita faz o movimento contrário. Olha que curioso. Em vez dele pegar a sua crença de céu e inferno material e, pela influência do espiritismo, interpretar isso de uma maneira diferente, ele faz o contrário. Ele, como ele é católico, ele quer transformar o mundo espiritual no mundo material. Ele faz o movimento contrário. Entende? Então aí que está o problema. Aí que está o problema, porque daí ele quer modificar o espiritismo com a sua crença íntima. Ele não o problema é justamente isso, quando se eu passar a chamar de espiritismo aquilo que é do catolicismo e que tem o significado do catolicismo, aí que está, é justamente o movimento contrário, né? Eu querer materializar o mundo espiritual. É o que os espíritas católicos fazem, mas nisso eles estão errando, porque daí eu não posso, porque a teoria espírita ela deixa bem claro, de forma científica, que não há para o espiritismo um mundo espiritual material no sentido que a gente entende de material. Agora, na sua religião, dá margem, porque religião é diferente. Uma religião é crença, é fé, é interpretação. Aí a pessoa diz, não, a minha interpretação de céu e inferno, ela é, como eu sou espírita também, eu faço a interpretação, eu faço uma leitura que existe a consequências, mas não é um local, a pessoa vai... Por isso que ela é espírita e católico, não, ela não é um novo católico, percebe? São as duas coisas. Eu acho que, eu sempre costumo dizer, à medida que a gente vai, é tipo filosofia, né? À medida que a gente vai falando, eu tenho a sensação que vai esclarecendo. Espero que tenha ajudado e não tenha ficado mais confuso. Já deu nossa hora, né? Aliás, outro erro do movimento não foi só trazer as crenças católicas para dentro do espiritismo, né? Tipo umbral, né? Foi trazer ritualística também para dentro do espiritismo, né? Então, se tu vai num centro hoje, a ritualística é bem católica, assim, a hóstia, É interessante que já teve pessoas que eu fui palestrar no centro, e a pessoa falou assim, o que você fez nem parece uma palestra, parece um estudo. Porque a palestra na cabeça da pessoa é tipo ficar falando palavras bonitas, assim, como se fosse a reza do padre, né? Você vê como está imbuída de conceitos. Então trouxe a ritualística católica para dentro do centro e virou uma missa, né? Com hóstia, enfim. É bem isso. Eu já vou me despedir. Pode falar. Não, eu vou só já dar boa noite, que a gente passou do horário. Agradecer a vocês dois mais uma vez. Agradecer todas as participações, todos os questionamentos. Sempre bons questionamentos que ajudam a gente a abordar. A gente sempre espera estar ajudando, né? É importante que as pessoas, se a gente não deixou bem claro, façam novas perguntas. Sejam sinceras no entendimento para a gente tentar esclarecer, tentar argumentar os nossos argumentos, né? Então, uma boa noite a todos. Lembrando que quarta que vem não tem, pula quarta que vem, só na outra. Desejar aí para todos que gostam, que tem, de repente pode ter pessoa que não comemora, né? Mas para quem comemora, para quem gosta, um excelente Natal, ou só pelo encontro dos familiares e amigos já está valendo. E que aproveitem bem esses momentos, né? E sem ser na quarta que vem, na outra a gente volta, né? Uma boa noite a todos. Eu passo para vocês se despedirem também, ou falarem o que quiser. Eu acho que essas distinções aí entre o espírita, ele poder ser católico ou não, são muito importantes, né? É realmente a pessoa... A gente vê muitos católicos que não levam a sério esses dogmas, por exemplo, do céu e do inferno, né? Eu mesmo conheço vários, então é importante a gente ter essas distinções para compreender o que Kardec está dizendo aí com relação ao espírita poder ser judeu, muçulmano, católico, etc. Bom,
Eu também vou me despedindo por aqui, queria agradecer muito a participação de todos, sempre comentários, perguntas excelentes. Como o Michel falou aí, na quarta que vem nós não temos o estudo, nós retomamos na outra quarta-feira, que já vai ser a primeira quarta-feira de 2024, não é isso? Então eu queria desejar a todos aí um excelente Natal, um excelente Ano Novo, boas festas a todos, e vamos seguir estudando Kardec em 2024. Essa obra é importante, temos muito que fazer pela frente, né? Quem sabe vem projetos novos aí o ano que vem, né? A gente vai avisando o pessoal, né, Michel e Eric, com relação aos projetos novos. Mas é isso, vamos seguir estudando Kardec e batendo papo, trocando ideias sobre essa obra tão importante para nós. Exatamente, né? Então, pessoal, curtam, compartilhem, né? Se inscrevam, né? E até a próxima. Muito obrigado.